eu sou Fernanda Barreto e está começando o Momento Saúde Mental Cidadã. O Janeiro Branco nos convida a falar sobre saúde mental. Para falar sobre o tema, eu estou recebendo a professora de farmacologia da UFAL e farmacêutica Eliane Campesato. Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Tudo bem? Então, é um tema muito importante a se falar, né? O Sim. Janeiro Branco, ele vem para conscientizar as pessoas, né, sobre qualquer problema que você tenha que envolva saúde mental, né? E uma dessas condições é a depressão, né? A depressão é uma doença crônica, é uma doença relevante, né? Afeta 5,7% das pessoas no mundo todo, né? Mas no Brasil, nós temos um índice muito elevado, né? A depressão chega a 10%, né? E existem aqueles pacientes que têm uma maior probabilidade de ter essa doença, né? Como as mulheres, a depressão é 2 vezes maior nas mulheres do que nos homens, né? Existe uma estatística que diz que as mulheres casadas, elas têm mais chance de ter depressão do que as mulheres solteiras. E os homens casados têm menos depressão do que os homens solteiros. Ou seja, né, eu brinco que o casamento ele é muito mais benéfico para o homem do que para a mulher quando você pensa em saúde mental. E por que isso? Porque a mulher acumula é, tripla jornada, né? Ela acumula o trabalho, as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, né? Isso acaba sendo muito importante, né? Mas já houve um tempo em que a depressão existia como se fosse um estigma, né? Ainda existe, mas já foi pior. Hoje as pessoas elas se sentem mais à vontade para falar sobre a doença, né? Elas procuram serviços de saúde com mais frequência, né? Muitos mitos vêm sendo conversado e tem diminuído com o tempo. Por exemplo, depressão é uma doença. Depressão não é falta de Deus, que é uma das coisas mais absurdas que eu ouço, né? Você precisa rezar mais, ter mais fé, porque depressão não é falta de vontade de trabalhar, né? Muitas pessoas têm também essa questão de dizer assim, se você tiver uma ocupação, de repente, se você trabalhar, você melhora, né? Então, tudo isso é relevante, por isso que o Janeiro Branco é tão importante, né, para a gente falar sobre esse tema. Eliane, na sua experiência como farmacêutica, quais são os principais motivos que levam as pessoas a não iniciar o tratamento ou interromper o tratamento para a depressão? Pois é, esse é um tema muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas não entendem que a depressão é uma doença multifatorial e ela precisa de tratamento farmacológico, né, medicamento, ela precisa de psicoterapia, né, que é super importante para a pessoa entender essas questões emocionais, e ela precisa do acompanhamento de um psiquiatra também, né? E quando o paciente começa a fazer esse tratamento, um dos principais problemas é os pacientes relatarem efeitos colaterais. Só que os efeitos colaterais desses medicamentos, em geral, eles tendem a diminuir com o tempo, tá? Mas a pessoa precisa, eu falo sempre que a pessoa precisa dar uma chance para o medicamento, porque às vezes você tem sintomas como, por exemplo, dor de cabeça, insônia, agitação, né, náusea, que aparecem na primeira semana e que diminuem com o tempo. Por isso, alguns psiquiatras, eles pedem para o paciente ir acompanhado de uma pessoa da família, para explicar para esta pessoa que o paciente pode ter tais efeitos colaterais e que eles vão ser reduzidos com o tempo, né? Então, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, esses efeitos colaterais. Por isso, alguns pacientes, eles interrompem o tratamento já na primeira, segunda semana, sendo que o efeito, ele só acontece depois de 2 a 6 semanas de tratamento. Tá? Então, isso é um dos principais fatores. O outro fator é você achar é, que o tratamento ele vai resolver imediatamente, como já citei na questão dos efeitos colaterais. E não resolve. Leva 2 a 6 semanas para resolver. Né? E alguns casos até mais. E é interessante que tem alguns pacientes, tem até uma estatística que fala sobre isso, que muitos pacientes
eles vão ter 70% dos pacientes têm eficácia dos medicamentos. 30% vão passar por vários tratamentos até conseguir um que seja efetivo, né? Então, demora para você ter eficácia. Também tem a questão do estigma e do preconceito. Às vezes o paciente chega assim para a gente e fala assim, ó, esse medicamento aí que o médico prescreveu, eu não tenho depressão, não. Isso aí é para dor. Isso aqui é porque eu tenho um pequeno problema de humor. Esse aqui é porque eu, entende? Então as pessoas, elas mesmas encontram uma explicação para não dizer que elas usam o antidepressivo para a depressão, né? Então isso é um problema também frequente que a gente vê. É, a gente também, o paciente, quando melhora um pouquinho, ele para, tá? Ele está tomando o medicamento. Aí ele está lá pelo terceiro, quarto mês. Quando ele está tendo o melhor efeito do antidepressivo, ele para porque ele acha que já, né, foi o suficiente. Ou às vezes ele nem começa o tratamento porque ele pensa assim: ah, eu vou usar esse medicamento para o resto da vida, né? Se usasse, não teria problema, porque se você tem diabetes, hipertensão, você vai usar o resto da vida, né? Mas às vezes as pessoas não querem fazer o tratamento porque elas pensam, e não é o caso da depressão. Em geral, o paciente usa meses, um ano e meio, né, até ter a melhora, né? Então, esse é um problema. É, Outro problema é a dificuldade de vínculo com o profissional, porque às vezes ele não se sente à vontade para conversar, para tirar as dúvidas, e ele não relata os efeitos colaterais que ele teve no tratamento anterior. A consulta é muito rápida, porque a gente sabe que, assim como a gente tem consulta de psiquiatras que dura uma hora e meia, tem pacientes que vão até o consultório e a consulta demora 10 minutos. Então, acaba não tendo esse vínculo com o profissional, né? E por fim, a dificuldade de acesso, né? Esse é um problema sério, né, que a gente tem no Brasil. As pessoas que dependem do SUS, elas têm, né, o CAPS disponível para atendimento, mas às vezes nem sempre tem o tratamento que o paciente precisa, porque tem medicamentos que são padronizados, né? Então, às vezes, ele está fora daquela padronização e ele não consegue arcar com as despesas, né, do tratamento. Existe muito preconceito e desinformação sobre os medicamentos para a depressão. Hoje, qual esclarecimento você gostaria de dar para o público que está nos assistindo? Tem muito preconceito ainda. Essa semana mesmo, eu falando com um amigo, ele relatando, eu não vou tomar antidepressivo, que eu vou ficar viciado. Aí eu disse, não, aí foi explicar, o antidepressivo ele não vicia. É muito diferente de quando você toma um Rivotril, um Zolpidem, que são medicamentos que viciam, tá? O antidepressivo não vicia. A única coisa que você tem que ter cuidado é quando você tira, né? Você não pode interromper de uma hora para outra. Tá? Você não pode tirar de uma hora para outra. Você tem que ir tirando gradativamente, porque pode ter a síndrome da descontinuação do antidepressivo. Mas ele não vicia. Outra coisa importante, não, você não é fraco se você tomar um antidepressivo, tá? Pelo contrário, a depressão é uma doença. Eu gosto de usar um exemplo que eu vi que tem um paciente assim acamado, né? Aí a pessoa chega e fala assim: por que você está deitado aí? Levanta. Se você ficar deitado aí, você não vai conseguir reagir. Aí a outra pessoa tem diabetes. Para que você precisa aplicar isso todo dia? Aplique só de vez em quando, né? Aí outro paciente com hipertensão. Para que você precisa tomar remédio de manhã e de noite? Isso é um absurdo, né? Então, assim, como as pessoas, né, veriam as outras doenças, né, comparadas à depressão. Então, assim, o paciente toma o medicamento todo dia. Ah, que absurdo, né? Então, existe esse estigma com a depressão, sendo que a depressão é uma doença crônica, como as outras, né? E deveria ser vista dessa maneira, né? A outra coisa muito importante, muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou tomar medicamento, não vou tomar remédio, porque vai mudar a minha personalidade. Muito pelo contrário, a sua personalidade não é essa, não é essa sua com depressão. Se você tomar o medicamento, ele vai chegar o mais próximo possível da sua personalidade. Porque você era uma pessoa.
Aí você tem a depressão, você se tornou outra, né? Porque você tem desregulação de neurotransmissores, né? Quando você toma um medicamento, você vai chegar próximo do que você era, né? Porque a depressão é uma doença biológica, né? Multifatorial. Então, você tem baixa de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores que controlam o nosso humor, né? Então, se está em baixa, aquela não é a sua personalidade, aquela não é você, né? Aí você regula, aí você volta a ter as mesmas condições de humor que você tinha antes do tratamento, né? Então é super importante isso. Outra coisa, muita gente acha que a depressão é só para quem está muito mal. Não, quanto mais cedo você começar o tratamento, melhor você vai saber lidar com, né? Você vai conseguir lidar com essa doença, né? Então, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, e esse uma coisa, um ponto interessante. As mulheres, apesar de ter mais depressão estatisticamente, elas procuram mais o serviço de saúde. Então, elas conseguem fazer o tratamento numa fase mais precoce. Os Inicial. homens, geralmente, eles procuram o tratamento quando De uma forma tardia. uma forma tardia. É uma característica do homem, ele geralmente demora mais para procurar o serviço de saúde, né? Então, isso Sim. acaba sendo. Tá. Outra coisa, eu não vou fazer o tratamento porque dá muito efeito colateral. Os efeitos colaterais acontecem mais no início do tratamento. E todo medicamento, num tratamento inicial, ele gera. Existe o risco de gerar efeitos colaterais. Mas, como eu falei anteriormente, se você for bem acompanhado, se você tiver uma pessoa da família que possa te é, ter uma melhor percepção dos efeitos colaterais que estão acontecendo, isso pode ser minimizado, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma amiga que, eu digo assim, na verdade, eu tenho uma amiga que tinha, né, um estágio bem importante, assim, de depressão. E ela quase parou o tratamento porque ela estava sentindo muita dor de cabeça. E era um grupo de medicamentos ali, todo mundo acho que já ouviu falar da fluoxetina, Sim. citalopram, que são medicamentos que aumentam muito a serotonina. E a serotonina, ela faz vasodilatação cerebral. Então, é comum no início do tratamento dar dor de cabeça, né? E aí ela veio falar comigo, Eliane, eu acho que eu vou parar. Eu acho que era a fluoxetina que ela tomava. Eu vou parar. É mesmo a família da sertralina, citalopram, estalopram, né? Que são muito conhecidos para Sim. paroxetina. Aí ela disse, eu vou parar porque eu não aguento mais dor de cabeça. Aí eu expliquei para ela, né, que isso era muito comum, que ia reduzir, que ela podia minimizar os efeitos colaterais com um analgésico e tal. Foi foi super importante para ela naquele momento. Entendeu? Um efeito colateral que mudou o tratamento dela, mudou a percepção dela, né, em relação ao medicamento. Então, isso é super importante. E outra coisa, bastante relevante, que você sabe melhor do que eu. O medicamento não resolve tudo. Ah, verdade. Não resolve tudo. Porque, assim, a depressão é uma doença multifatorial. Existem fatores internos e fatores externos. Então, eu tenho uma desregulação de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, né? Noradrenalina, mas eu tenho os fatores externos, né? O que que levou, o que que foi o gatilho? Que levou, né, de uma hora para outra, né, Sim. essa Que são desregulação de vários, muitas vezes neurotransmissores? são vários fatores que Vários fatores. influenciam nessa dificuldade da pessoa É, em lidar com sentimentos, emoções. Isso vai crescendo e gerando sofrimento emocional. E é. se não tiver um olhar atento e buscar ajuda, Não há esse medicamento, sofrimento, é, exatamente, esse não há sofrimento medicamento emocional vai piorando cada cada vez vez mais. mais. Você vê assim, né, relatos de pessoas, essa minha doença começou quando a minha mãe morreu, essa doença começou quando eu me divorciei, essa doença começou, eu não consigo lidar bem com o abandono dos meus pais na infância, com a morte precoce dos pais, né? Então sempre tem algum problema aí que precisa ser resolvido. Isso você vai resolver através da psicoterapia, né? É, Se você não tiver acompanhamento de um psiquiatra, né, para que ele, além de fazer o diagnóstico, ele te ouça
para fazer a mudança dos medicamentos, caso os medicamentos que ele está usando, né, que o paciente está usando, não são adequados, né, você não consegue progredir. Porque, de repente, às vezes a gente vê, né, você vê na farmácia, o paciente chega, ele está com o mesmo medicamento, né, há mais de um ano, sendo que você não vê evolução naquele paciente. Você não vê evolução. Aí você vai perguntar, ele não é acompanhado por um psicólogo, ele não relata para o psiquiatra que ele não tem visto mudanças, né, no tratamento, porque às vezes são essas consultas, né, que eu citei anteriormente, uma falta de vínculo com o profissional. Então, o medicamento ele vai regular neurotransmissores. Mas se você não tiver acompanhamento de outros profissionais, você não consegue ter sucesso. Tá? Você é sempre muito esclarecedora. Obrigada. Eliane, para quem está nos assistindo, qual a dica você daria para quem está passando por um momento difícil? Então, primeiro que você não está sozinho, né? Sempre vai ter uma pessoa que está disposta a te ouvir, que está disposta a tentar entender, né, o que está acontecendo. Ou, às vezes, né, a pessoa fala assim, essa semana mesmo, eu aconselhei muito um amigo, né, sobre essa questão de ele não querer ir pro psiquiatra. Aí eu perguntei, você está fazendo terapia? Aí ele disse, eu abandonei há uns meses atrás. Eu falei, pois volte a fazer terapia, né? Se você não tem condições de arcar com o custo de uma terapia, tem programas aí de universidades, né, que oferecem esses serviços, né? Tem a UDA, lá na UFAL, que oferece serviço, tem a UNCISAL, que oferece também serviço de atendimento, né? Tem unidades de saúde que oferece, né? E além do CAPS, né, que é gratuito. Se você puder arcar com as despesas, procure sempre saber, né, se esse profissional tem experiência com a doença mental que você está, né, que você pretende, né, ter ajuda. Então, às vezes, tem pessoas que são especialistas em depressão, outras em ansiedade, outras em transtorno bipolar, outras em esquizofrenia, né? Sim. E sabem lidar melhor com aquela Com aquela situação. condição É. crônica. E também procura um psiquiatra que você se sente à vontade, que você consegue conversar, né? Além de outras medidas que são importantíssimas, como atividade física. Já é comprovado que a atividade física libera vários neurotransmissores, endorfinas, né, que fazem com que você consiga ter um melhor sucesso, né, no tratamento, né? A alimentação mais saudável, porque a gente sabe que os medicamentos, os alimentos ultraprocessados, eles são um fator muito importante, um fator negativo, né, no controle das doenças mentais, né? E sempre que você tiver dúvida sobre o medicamento, procure um farmacêutico. Geralmente, você tem atendimento de um psiquiatra, às vezes, quando na melhor das hipóteses, uma vez por mês, né? Às vezes duas vezes por mês, três vezes por mês, a depender das suas condições, né? Mas o farmacêutico, ele está ali todos os dias para te ajudar. Ele dentre os profissionais, o que você tem, que é mais acessível, que você tem, né, maior facilidade de conversar. Então, às vezes, o farmacêutico pode evitar que você abandone o tratamento, né? Que você não tome o medicamento regularmente, que é outro ponto importantíssimo. Tomar os medicamentos regularmente, as pessoas acham assim: eu vou tomar de segunda a sexta, e sábado e domingo eu vou parar, porque eu vou para uma balada, eu vou para uma festa, eu vou para o Maceió, vou para o São João, né? Aí o que que acontece? A concentração do medicamento despenca na corrente sanguínea, a quantidade de medicamento que você tem. Aí quando você volta a tomar na segunda-feira, ele vai levar 2 a 3 dias para normalizar de novo. Aí na sexta você para de novo. Então a pessoa fala assim: esse medicamento não faz efeito para mim. Esse medicamento é uma porcaria. Ele não é eficaz. Aí quando você vai ver, você pergunta, né? Aí você pergunta, você toma todo dia? Você toma em horários mais ou menos regulares, né? Você bebe muito durante o tratamento, né? Aí você faz a pessoa entender, né, que às vezes não é o medicamento, né, que não faz efeito, não é o medicamento que é ruim,
né? Olha, eu defendendo os É a medicamentos. conduta Mas, da pessoa com relação ao às tratamento que vezes, ela está exatamente, realizando. às vezes é a conduta. Quando você pergunta, faz essas perguntas para o paciente, a maioria deles tem alguma falha em relação ao, né, Essa a prática essa prática correta da correta, medicação. exatamente. Então é isso. Psiquiatra, psicólogo, farmacêutico, né? Atividade física, alimentação saudável, amigos, isso é muito importante, amigos confiáveis, né? Porque às vezes você não sabe como lidar, né? E um amigo, por exemplo, eu já estou feliz essa semana, eu já fiz a minha. Essa semana que foi segunda-feira, eu já fiz acho que a minha, como eu posso dizer, o meu bem da semana, né? Minha Sim, atividade benéfica da semana, porque eu consegui convencer esse amigo de voltar à terapia, que consegui bom. convencer ele de que o antidepressivo não vicia, que ele tem que voltar a tomar, né? Então, acho que é isso, você ter pessoas confiáveis por perto também, Sim, muito importante. né? Eliane, muito obrigada por aceitar participar do programa Momento de Saúde Mental. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que buscar ajuda é um ato de coragem. O programa Momento de Saúde Mental está terminando, mas lembre-se sempre: todos os meses do ano você deve cuidar da sua saúde mental. E lembre-se: se as coisas não estiverem indo bem, busque profissionais qualificados. Terapia faz bem. Obrigada.